Nesse vídeo nós iremos falar sobre alguns cuidados que o bombeiro civil deve ter com a sua maior máquina de trabalho, ou seja, você mesmo. Senhores, boa noite, Diego Souza aqui novamente, somente reforçando com vocês que o canal é voltado para quem gosta de estudar, quem gosta de se aprimorar, quem quer ser hoje melhor do que foi ontem. Para você que por algum motivo acha que ser bombeiro civil é somente colocar o uniforme e postar fotinhas bonitas no Instagram e não gosta de estudar, não gosta de se aprimorar, por favor, fecha o vídeo. Se você gosta do conteúdo, gosta do canal, curta, se não é inscrito no canal, aí sim, dê uma chance. Respiração, ou seja, cuidado com a respiração. Por quê? O bombeiro civil, claro, numa proporção menor que a do bombeiro militar, mas ele também está exposto ao material particulado 2.5, que seria emitido pelos gases da combustão. O que ele seria? Partículas de poluentes relacionadas à fumaça preta e tem de 0,1 até 2,5 micrômetros, ou seja, 40 vezes menor que 1 milímetro. É pequeno pra caramba. São partículas tão pequenas que conseguem se alojar no nosso pulmão, aproveitando o processo de hematose, que seria a troca gasosa, para entrar na corrente sanguínea, causando inflamação, infarto, câncer de pulmão. Quanto maior a quantidade de partículas, maior é a mortalidade. A exposição, o tempo de exposição, é o nosso maior inimigo. Na Amazônia, por exemplo, temos 14 micromas por metros cúbicos de média anual, devido às queimadas. Ou seja, o bombeiro civil fica exposto, porque você fala, tem bombeiro militar, tá, mas e o bombeiro civil florestal? Ele não atua normalmente em queimadas? Você acha que ele não fica exposto? Parece uma coisa boba, pessoal, mas o bombeiro civil muitas vezes não se preocupa quando ele participa de um simulado, um fogo de verdade, e quando ele participa de um incêndio, ele não se preocupa em usar a máscara autônoma. E às vezes ele se influencia, na verdade, em alguns bombeiros militares. Eu peguei incêndio com alguns bombeiros militares que eu vi lá com a cara no fogo, mesmo não estava nem aí. Pessoal, se a poluição do dia a dia nas nossas cidades já são preocupantes para o nosso pulmão, imagina quando você está realmente ali no incêndio. Fazer atividade física regularmente. Por que eu estou falando isso? Muitos bombeiros civis se contentam em ter uma vida sedentária, com pouca ou nenhuma movimentação física, sem estimular os músculos, e isso com certeza não é saudável. Vou dar um exemplo por mim mesmo. De 2006 a 2012, eu fiz parkour, foi o auge da minha forma física, eu amava fazer parkour, e infelizmente depois que eu parei de fazer parkour, eu não achei mais nenhum esporte que me desse a mesma satisfação. Nisso eu ainda tentei depois voltar para o karatê, tentei fazer kung fu, mas não foi a mesma coisa. Mas não posso negar que me ajudou muito. Exemplo, em 2017 eu peguei 2 incêndios no Porto. Na verdade foi mais que isso, mas 2 assim que me marcaram. Por quê? Um eu estava sedentário, no outro eu realmente estava fazendo atividade física. E a diferença foi enorme, até porque no último, esse é o segundo que eu citei na verdade, eu fiquei 3 horas e meia com a roupa de combate a incêndio, com o cilindro nas costas, e depois de ter feito 12 horas de plantão, porque eu já tinha ido embora da empresa e eu acabei voltando para ajudar nesse incêndio. Então eu vi a diferença na prática que faz você fazer atividade física ou não. Ô Diego, mas no momento eu não tenho condições de fazer uma academia. O que eu posso fazer? Você pode e deve correr, pedalar, caminhar. Por quê? Faz bem para sua função cardiovascular, acelera o seu metabolismo e com certeza faz bem para a mente. Otimismo. E fora que você evita patologias. Mas eu vou parar por aqui porque não é minha especialidade. Depois a gente vai ficar reclamando aqui. Cuidado com a ilusão. Pessoal, infelizmente o bombeiro civil ainda gosta de se iludir. O que eu quero dizer com isso? O bombeiro civil acabou de se formar. Qual é a preocupação dele? É comprar um uniforme, andar uniformizado, que muitas vezes chama de fardado, que me dá agonia até de ouvir isso daí, e comprar acessórios para bombeiro civil. Essa é a preocupação dele, se possível, viver de eventos. Eu não vou falar aqui o que eu acho de eventos, que nesse vídeo aqui, ó, eu deixo bem claro tudo que eu acho de eventos na parte positiva e a parte negativa. Mas boa parte também é a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar com isso. Vocês não imaginam o quanto é difícil você montar um time de instrutores de bombeiro civil para administrar treinamento nas empresas. Por quê? O bombeiro civil sabe que ele vai ter que se aprimorar, ele sabe que ele vai ter que montar slide, ele sabe que ele vai ter que ter postura, ele sabe que ele vai ter que estar sempre se atualizando, então ele não quer isso. Aí tem uns que usam desculpa, mas eu não vou ganhar nada, você é da minha casa para ganhar uma mixaria? Como eu já falei aqui em outro vídeo, pessoal, entre 8 a 9 treinamentos você consegue tirar um salário mínimo. Fazendo quantos eventos tu vai tirar um salário mínimo? E tudo que eu tô falando aqui é como renda extra, beleza, mas acredite, tem um bombeiro civil que vive de treinamento nas empresas, vive basicamente disso, essa é a renda principal dele. Tem muitos TSTs que ganham a vida também assim, fazendo renda extra com isso, e sendo treinamentos que o bombeiro civil poderia ministrar. Por que eu estou falando isso? Quando os TST fazem treinamento nas empresas e na parte prática não tem aquela maniabilidade, não tem aquele convívio com o equipamento, como eu já falei nesse vídeo, pessoal. Gosta de estudar? Dá uma maratonada no canal, já falei desse assunto. E às vezes o bombeiro civil é chamado para ir lá só para fazer a parte prática. Exemplo, só para montar uma EPRA, ensinar o pessoal a colocar, só para montar um sistema 4x1. Só para isso, pessoal. Só que o bombeiro civil se ilude com, desculpa a palavra, porcaria de evento, pessoal. Evento é importante? Muito, muito importante, principalmente para quem está começando. Só focar em evento não dá. Isso, infelizmente, ainda é uma ilusão, é uma ilusão na mente do bombeiro civil que ele realmente deve focar nisso. E não adianta falar.
Só um último recado, como se fosse uma dica extra, pessoal, vivemos infelizmente uma época onde as pessoas são fúteis, onde as pessoas gostam mais de futilidade e gostam de fazer sempre mais do mesmo. Então o que acontece? Nós temos hoje em dia muita futilidade e pouca autenticidade. Então o que eu quero dizer com isso? Seja você mesmo, o mundo agradece, tá bom? O que eu queria falar com vocês, se gosta do canal, gosta da minha sinceridade, por favor, curta, se não é inscrito no canal, dê uma chance. Forte abraço para todos vocês, bombeiros civis, prevencionistas, técnico de segurança do trabalho, apeagueiro, o que for aí, de coração. Valeu!